Olá, tudo bem? Há muito tempo sem fazer um vídeo, mas nos bastidores a gente tem trabalhado bastante em 2 projetos. Em breve a gente vai começar a contar. Eu gostaria de falar sobre aqueles acontecimentos da nossa vida que nos marcam a ponto da gente, sem saber, viver as consequências deles. Acontecimentos que roubam nossas forças, que roubam a nossa alegria e nossa consciência sobre nossos potenciais. Muitas vezes nós ficamos anos na terapia tentando descobrir, tentando decifrar aquilo que está guardado na nossa consciência, nossa mente, né? O subconsciente. Coisas que saem muito aos poucos porque nossa mente costuma guardar as lembranças traumáticas e evita liberar para a consciência para a gente não sofrer de novo. O fato é que é sofrendo de novo ao lembrar desses traumas que a gente dá conta de tratá-los. Nós precisamos falar sobre eles para entender, para ressignificar, para analisar com base na maturidade que nós temos agora, por que aconteceu? Qual era a situação das pessoas envolvidas? E o grande lance nesse trabalho é que a gente acaba introjetando crenças limitantes em função desses acontecimentos, em consequência desses acontecimentos. Nosso pai um dia perde o controle, nos dá uma surra e a gente, assustada, completamente chocada com aquela atitude do homem mais importante da nossa vida, a gente acredita que esse homem não nos ama mais. Nós estamos sozinhos. E essa impressão vai lá na carne. E aí a gente vive como órfão, mesmo com o pai dentro de casa. E aí a gente vai para o mundo e leva essa dor e vive um script como se fosse uma cena de teatro. A cena do abandonado. A cena daquele que não pode ser amado. Como se a atitude do pai fosse um decreto para que essa pessoa não fosse amada por mais ninguém. Não é digna de ser amada por mais ninguém. Então a gente cresce e vive dificuldades na relação com os outros. A gente adota comportamentos, às vezes, de uma maneira de defesa, comportamentos agressivos, posturas agressivas para se defender e acaba machucando as pessoas sem perceber, desnecessariamente. Bem, a constelação familiar, depois que eu a conheci, para mim foi uma conquista maravilhosa conhecer essa ferramenta. As terapias se tornaram breves, porque a gente vai direto ao ponto, porque a gente desvenda com mais clareza as coisas. Na psicologia existe um tempo terapêutico, um conceito que diz que o processo de tomada de consciência ele vai gradativamente acontecendo e ele acontece de acordo com a prontidão da pessoa, de acordo com ela estar pronta para enxergar aquela realidade. Ocorre que a constelação faz isso numa sessão de uma maneira tão amorosa, de uma maneira tão aconchegante, que a pessoa, sem saber, fica pronta para saber daquilo. Sem perceber, ela assimila o trauma, ela assimila o efeito e a razão do trauma de uma maneira protegida. Então, hoje eu gostaria de falar a respeito de uma pessoa cuja vida é marcada pela distimia, uma depressão muito forte, uma depressão, aliás, contínua, que está sempre roubando a energia dela, atrapalhando ela trabalhar, conquistar as coisas, atrapalhando no lidar com as pessoas, porque a depressão apresenta certos sintomas que atrapalham muito a convivência com as pessoas,
a irritabilidade, a impaciência, até mesmo há uma dificuldade cognitiva em estabelecer diálogos frutíferos, diálogos saudáveis, uma tendência ao pessimismo, uma tendência à autodestruição, à autonegligência. Então, essa pessoa vivia marcada por essa dor, por esses vazios, sem saber exatamente por quê. E voltando na questão da pessoa que se sente abandonada, né, que assimila um estado de consciência como se fosse uma pessoa só, essa pessoa, essa cliente, então veio fazer a constelação. A primeira coisa que a constelação dela evidenciou é que ela não se sentia conectada com os pais. Ela não se sentia amada e pertencente. Então a gente viu isso na cena, no campo morfogenético, que é o modo como a pessoa distribui os elementos da constelação, e a gente passou para a segunda parte, porque eu associo a hipnose ericksoniana ao trabalho. Então a gente fez uma regressão a um acontecimento em que ela se viu, ela lembrou-se, com poucos meses de vida, deitada na cama, a mãe chorando na cama e ela com cólica, sentindo dor, e a mãe não a colocava no colo. E ela lembra que o pai falava muito alto, discutindo talvez. E essa mãe só chorava, e o bebê chorando na cama, com cólica, precisando de consolo, de socorro, e essa mãe totalmente impotente. Ela se lembrou dessa cena e nós trabalhamos a cena. Promovemos uma mudança no script da cena em que ela passou a receber atenção e socorro. Isso é possível fazer porque a mente é imagética, ela trabalha com imagens, e em estado alterado de consciência, ela está livre do crivo crítico, que é aquele crivo em que ela sabe, isso é mentira, não está acontecendo, isso não aconteceu, isso é mentira. Não, ela está envolvida emocionalmente na cena, então ela entra no roteiro. E ao vivenciar a mudança da cena em que alguém chega e socorre, ela vivencia a mudança do código bioquímico das emoções. Então, se antes existiam as emoções do abandono, da tristeza, da dor, ela passa a vivenciar a bioquímica do amor, da atenção, do cuidado, da sensação de eu pertenço e eu estou sendo amado, eu estou sendo protegido. Então, nós fizemos a mudança dessa cena e reforçamos diversas frases de efeito, que são mantras, em que ela muda, ela trabalha aquela crença limitante que atrapalhava a vida até então. Então, a partir dessa experiência, essa pessoa ficou mais leve, ela se engajou melhor no tratamento dela, ela levou mais a sério as necessidades afetivas, as necessidades de lazer, de alegrias, e passou a ter uma vida mais saudável. E ao viver com essa postura, ela se tornou uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais acolhedora, e em que as pessoas ao redor começaram a perceber a mudança e se aproximar mais dela. E aí sim, a vida ficou mais leve, mais tranquila, e ela teve até a condição de sonhar, de desejar e projetar crescimento. Então fica aqui a dica, se você de certo modo se identifica com essa situação, nós temos esse trabalho que pode ajudar você. Numa sessão apenas, a gente pode encontrar um caminho que vai te auxiliar a esclarecer melhor as questões que te machucam, e assim você pode se dar uma nova chance, ok? Fica o meu abraço. Se você gostou, curta, compartilhe, ajude a gente a mostrar para o Instagram, para o YouTube, que esse assunto é relevante, para que outras pessoas possam se beneficiar. Obrigada, até a próxima.